Fala pessoal, hoje eu trago o terceiro vídeo sobre o roteiro original do penúltimo episódio de Game of Thrones, e essa aqui já é a terceira parte sobre esse caso do final verdadeiro, que envolve a Daenerys não queimar a cidade inteira por pura loucura, né? Então, se você não viu as outras partes desse caso, o vídeo detalhando tudo vai estar disponível no final desse aqui pra você entender o que tá rolando. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre por que esconderam da Emilia Clarke essa mudança toda no The Bells, porque pode ser que isso tudo tenha alguma ligação com o final dos livros de GOT. Só lembrando aqui uma coisa bem rápida, pessoal, eu tô gostando demais de falar com vocês de uma maneira mais próxima lá no Instagram, lá é onde eu tô mais presente, então se você quiser me siga lá, é @universogelefogo, e assim a gente pode aumentar a nossa interação e vocês saberem mais sobre mim, me conhecerem mais, então me siga e eu vou começar contextualizando a outra informação do Dragon Demands pra gente entender todo o cenário e chegar no principal. Bom, como eu havia dito no outro vídeo, nessa cena aí, a Emilia Clarke estava atuando, né, com a mínima orientação possível, e o Dragon Demands conta no vídeo dele que durante a gravação desse episódio que foi modificado, o The Bells, ele conta que a Emilia Clarke falou que foi orientada para não olhar para os storyboards, deixando ela com menos noção ainda do que estava acontecendo nas cenas desse episódio. Storyboard é basicamente uma sequência de desenhos, um esboço das cenas que vão pro ar na série, ou no filme, ou na animação. É uma sequência de desenhos quadro a quadro das cenas para criar uma noção de como aquelas cenas que estão ali desenhadas vão ficar no episódio. Então isso é algo bem útil que ajuda muito na produção geral, porque né, você consegue pré-visualizar como aquelas cenas vão ficar já que elas estão ali desenhadas. E assim, eu não sei até que ponto o storyboard pode ser útil pro ator, eu sei que pro diretor isso é algo que realmente faz muita diferença e ajuda demais na produção das cenas, e daí o diretor pode passar tudo o que ele precisa pro ator e pra atriz na hora de filmar. Porém, a Emilia Clarke filmou essas cenas aí num estúdio de green screen enorme, ou seja, só tinha tela verde ao redor dela e uma referência visual, né, pra Emilia poder atuar, seria muito bem-vindo. Assim ela poderia visualizar melhor na cabeça dela o que estava acontecendo naquela cena. O diretor só deve ter falado o mínimo do mínimo e por isso a Emilia Clarke não sabia muito bem o que estava vendo ali. E eu tô falando disso porque, segundo as informações que o Dragon Demands revelou, né, que eu já falei pra vocês no outro vídeo, o David Benioff e o Dan Wise quiseram esconder a todo custo da Emilia Clarke o que a personagem dela estava fazendo durante algumas cenas no The Bells. Além de, claro, né, também terem escondido dela a mudança de roteiro que houve nesse penúltimo episódio. Então onde eu quero chegar com isso? Esse roteiro original do penúltimo episódio que o Dragon Demands teve acesso, ele mostrou pra gente como o roteiro é vago, como falta informações nas cenas que envolve a Daenerys Targaryen em Porto Real. Então olha só, antes de ocorrerem as modificações no episódio, o roteiro em si, o roteiro verdadeiro, o original, já foi escrito propositalmente para ser meio vago nas partes que envolvia a queima na capital, ou seja, chegava nas cenas, né, que teria a Daenerys queimando o exército Lannister, não tinha tantos detalhes assim quando a Daenerys aparecia. Embora, né, o roteiro original deixasse claro que a Daenerys nunca sairia queimando inocentes igual vimos no episódio, ele ainda assim carecia de informações sobre a própria Daenerys, então foi uma soma de vários fatores para esconder da Emilia Clarke o que estava acontecendo, o que realmente estava acontecendo. Algumas pessoas falaram que o roteiro não tinha tanta informação assim para poder evitar vazamento, mas se era para evitar vazamento, eu acho que não teria necessidade de esconder da Emilia Clarke, né? Porque a Emilia não vai vazar nada, isso é óbvio. E aí a gente chega no ponto do vídeo. Por que tentar esconder da Emilia Clarke o que estava acontecendo? Por que não contaram pra ela depois que o episódio foi modificado, que o que estava no roteiro original não aconteceu na versão final? Por que deixar ela pensando por quase um ano que aconteceu uma coisa quando na verdade foi outra? Um motivo bem interessante que o Dragon Demands fala no vídeo dele, a resposta para essa pergunta que ele dá, é que esse não será o desfecho dos livros das Crônicas de Gelo e Fogo. O que vimos no penúltimo episódio não será o que nós veremos no livro, ou seja, a Daenerys não vai tacar fogo em King's Landing por pura loucura Targaryen. O argumento dele para poder falar isso é que, se isso que a gente viu na série, né, da Daenerys queimar tudo de maneira inconsequente, fosse acontecer no livro, por que o David e o Dan iam esconder isso da Emilia Clarke? Iam esconder dela que a Daenerys ia queimar geral. O Dragon Demands quer dizer que, se a ideia do livro fosse a mesma da série, o Dan Wise e o David não teriam escondido nada e contariam isso pra Emilia Clarke logo de cara, pra eles justificarem por que estão fazendo a Daenerys ficar louca e queimar tudo basicamente do nada. Eles iam chegar e falar, ó, Emilia, a gente tá fazendo isso com a sua personagem, tá fazendo ela queimar geral, porque é isso que vai acontecer no livro, então a gente tá seguindo uma versão do final que o próprio Martin deu pra gente anos atrás. Mas não, o Dragon Demands fala que eles esconderam
esconderam por justamente não ser assim que as coisas vão se desenrolar nos últimos livros. Eu confesso que eu achei esse pensamento bem interessante, mas não tem como afirmar com 100% de certeza que é isso porque, né, são infinitos os motivos pro David Benioff e o Dan Wise esconderem algo de algum ator, principalmente da Emilia Clarke, né. Então eu penso sim que Porto Real vai pegar fogo no livro pela Daenerys, porém, eu acho que vai ser mais pela influência do Tyrion, que é um cara bem diferente no livro, e eu até devo fazer um vídeo sobre esse caso em específico pra gente falar como será a queima da cidade lá, e talvez o roteiro original estivesse seguindo uma ideia que acontecerá no livro, que seria a cidade queimar acidentalmente com o fogo vivo, né? Só que os caras modificaram o episódio em cima da hora pra fazer a Daenerys ser a total culpada. Então, resumindo, eu acho que o David Benioff e o Dan Wise esconderam porque simplesmente não quiseram contar pra Emilia Clarke que mudaram de última hora a queima da capital. E eu também acho que no livro isso tudo será um pouco diferente do que vimos no episódio. Muita, mas muita coisa mesmo que a gente viu nessas temporadas finais são ideias dos showrunners e não do Martin realmente, porque GOT virou apenas uma coisa de querer chocar os fãs a todo custo, sem interessar muito como a história vai se desenrolar pra esse choque acontecer. Então os caras podem ter escondido da Emilia porque simplesmente não queriam ter o trabalho de contar pra ela da mudança que fizeram após o roteiro já tá feito. Afinal de contas, né pessoal, como eu falei lá no vídeo 2, a Emilia Clarke só descobriu a mudança depois de quase um ano durante a exibição do final da série. O curioso no fim de tudo é que, mesmo com roteiro com pouca informação, mesmo filmando numa tela verde enorme sem muita referência, a atuação da Emilia Clarke nessa cena ficou boa demais. Eu acho que todo mundo concorda com isso, né? As feições que ela foi fazendo durante a cena ficaram muito expressivas, eu reparo bastante nesse tipo de coisa na atuação, e ela tava numa tela verde enorme, né? Então essa daí pra mim foi uma das melhores atuações da Emilia como Daenerys em toda a série. Pessoal, é bem possível que eu ainda faça uma quarta parte desse caso, principalmente se o Drago The Mendes postar novas informações, lembrando que o vídeo original dele vai estar aqui embaixo. Então quem ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva pra não perder nada disso e também não perder nada da série nova de Game of Thrones, né, a House of the Dragon, porque assim que sair novidade dela, eu vou avisar vocês por aqui. Então se inscrevam, muito obrigado por terem assistido até aqui, pessoal. Valeu de verdade e até a próxima.